Olá, bom dia para quem está chegando aí novamente. Gente, para quem não estava na outra live, eu estava fazendo uma live com o perfil Eu Evangelho, só que o Instagram começou a dar várias bugadas e aí a gente resolveu fazer o inverso. Eu vou esperar o pessoal entrar, né? Para ver se dessa vez a gente consegue fazer a live. Bom dia, bom dia. Vai dar certo, vai sim. Esperar aqui a Liz entrar para a gente dar continuidade à live. Para quem não estava lá acompanhando a gente lá na live, a gente está falando sobre masculinidade saudável. Fui convidado pelo perfil Evangelho, que é um perfil espírita, para poder trazer essa temática. Vamos ver agora e vamos ver se dá certo. Aguardando, Liz. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Será que agora vai? Acho que sim. Vambora, né? Mas então vamos ver se agora a gente engrena de vez, né? E aí depois, se você quiser, eu posso salvar ela e aí baixar e depois eu mando para vocês. Tá, ótimo. Agradecemos. Então, para quem está entrando agora aqui, que não estava lá acompanhando a gente, né, a gente está falando sobre masculinidade saudável, só que a gente estava meio que bugado lá no. Espero que agora vá. Liz, você está travando de Eu novo para tô... mim. Pessoal, dá um ok aí para ver se vocês estão me ouvindo bem. Mas eu tô te ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas a sua imagem tá travada. Deixa eu perguntar ao pessoal se o pessoal tá te ouvindo também. Gente, tão me ouvindo, mas eu não tô ouvindo você. Você tá parada. Liz, tá me ouvindo? Parece que a Liz não tá me ouvindo, não. Liz, tá me ouvindo? É, a Liz travou. Liz, você tá travando. Não estão escutando você, Liz. O pessoal disse que não tá escutando você. Experimenta tirar o fone para ver se vai. Bom dia, amadas. Bom dia, amados. Eu também não estava escutando a Liz, não. Tá travando lá a internet dela. Eu pedi para ela tirar o fone para ver se a gente consegue escutar ela. Pois bem, por enquanto eu vou aqui conversando. A Liz tinha me feito essa pergunta, né? Sobre o porquê de tantas mulheres trazerem essa fala de raiva masculino, de que nenhum homem presta, de que todo homem é embuste. É algo que eu escuto muito aqui no meu perfil, vendo alguns perfis de mulheres que dialogam com outras mulheres, e o quanto existe essa raiva. Pode entrar, Priscila. Se você quiser entrar no lugar de Liz, beleza, é só mandar. É o tema, né? É o tema é muito polêmico. Vamos ver se agora dá certo. Olá, Olá, Priscila, tudo bom? tudo Como bem? vai?
Tudo Vou jóia. entrar aqui porque a gente conversou rapidamente, eu, Liz e André, como ela está com algum problema lá com a conexão dela. Aí a gente combinou rapidamente de eu entrar aqui para substituir. Não deu tempo de me preparar, Tá estou de meio boa. descabelada. Preferi dar continuidade. Preferi dar Da continuidade continuidade aqui, que você estava falando aí. E aí ou depois entrar eu. no Evangelho e. Não, pode dar continuidade, tranquilo, de boa, viu? Beleza, deixa eu contextualizar a galera então que está entrando, né? A gente estava lá no perfil Evangelho, só que a gente não estava conseguindo, a live estava travando muito, aí a gente entrou aqui pelo meu perfil e eu convidei o pessoal para poder a gente dar continuidade. E aí o que eu estava falando, Priscila, para a Liz, era justamente, né, dessa raiva, eu não estou conseguindo sair dessa raiva. É, não, mas agora a gente vai sair, não se preocupa não. Justamente sobre isso, né? Que existe muita raiva do feminino em relação ao masculino, né? A gente vive aí anos e anos de opressão, de violência doméstica, de violência sexual, e de alguma forma isso está no nosso DNA, isso está no inconsciente coletivo. Então, mesmo as mulheres que não passaram por isso na pele, assim, ela não passou por nenhuma situação dessa, mas com certeza uma irmã passou, a mãe passou, uma avó passou, e isso está no inconsciente coletivo, e ela carrega isso no seu DNA, ela acessa também essa raiva. E aí cabe a nós homens a gente compreender que existe essa raiva e poder fazer o meu melhor agora, né? Então, assim, não tem muito o que a gente julgar também. Acho que todos nós precisamos desse processo de autoconhecimento, todos nós precisamos de terapia, todos nós precisamos olhar para as nossas dores. Perfeito, concordo com você. E só uma pergunta, né? Não sei se eu estava acompanhando, né? Mas eu não sei se você chegou a falar sobre isso, porque caiu várias vezes. Mas assim, sobre essa questão do machismo, né? O que a gente vem conversando, que é algo milenar, né? Desde as sociedades antigas, né? Se bem que antes, se a gente analisar bem a história, um pouco que eu conheço, que eu sei, é que já teve uma época que as sociedades eram matriarcais, depois que se passou para as sociedades patriarcais, né? Mas assim, que tipo de privilégios, benefícios, por que, né? Essa sociedade retornou a ser patriarcal? O que que o machismo traz de benefício para os homens, para a gente ter feito esse retorno e manter até hoje essa estrutura patriarcal e machista? Traz Joia. algum A gente, benefício para os a homens? gente, a gente escuta muito das sociedades antigas, né, das sociedades matriarcais, inclusive a Sato e eu, que a gente trabalha com o Tantra é uma filosofia comportamental com raiz matriarcal, né, raiz desrepressora e sensorial. O que é que o machismo traz de privilégio para o homem? Tudo, tudo. Mas aquilo que o homem mais se apega para permanecer nessa construção social que a gente vive hoje é o poder. Então, o homem alcançou um lugar de poder em nossa sociedade, e aí, assim, os cargos, se a gente for ver os cargos políticos, mais de 90% é ocupado por homens, os homens ganham muito mais em relação à mulher para desempenhar uma mesma função. Isso é poder. E aí todos os privilégios são nossos, né? Então é a gente que pode andar na rua sem ser assediado. Então esse é o lugar que o homem ele ocupou. Só que aí, em contraponto, existe um sofrimento que para os homens ainda é silencioso, que ainda não é dito, não é conversado. E a gente está começando a estourar essa bolha agora. Porque para a gente permanecer no poder, a gente paga um preço. Só que a gente não enxerga esse preço, a gente ainda não enxerga esse preço que a gente está pagando. Mas se a gente for para os dados estatísticos, a gente vai perceber que os homens são, em relação ao gênero, é o gênero que mais comete suicídio. O homem é o gênero que mais está envolvido em acidentes de trânsito. O homem é o gênero que está mais envolvido com o uso de substâncias psicoativas. Sofre de depressão, sofre de ansiedade. E esse é o preço que a gente está pagando. E é esse diálogo aqui que a gente está procurando abrir para que os homens eles comecem a compreender isso. E aí, Priscila, uma coisa bem interessante é que muitos dos homens que eles buscam as rodas, os espaços de conversa e de diálogo, ele ainda vem ainda na tentativa de querer salvar o casamento. Então é casado com uma mulher que está procurando o seu autoconhecimento, está buscando ferramentas de empoderamento, e aí de repente eles começam a distanciar dentro da relação. E aí a mulher ela faz esse movimento, né? Fala assim, ó, você precisa mudar.
senão essa relação ela vai acabar. E aí o cara vai, né, buscar uma terapia, ou vai buscar. Então ele ainda faz um movimento ainda que não é genuíno, que não é Uhum, por ele, é para salvar uhum. uma relação. E aí quando esse cara ele chega na roda de conversa, a gente tem esse bate-papo inicial de saber por que a pessoa está vindo, está chegando ali, né? E ele traz isso, a gente traz essa reflexão para ele. Ok, mas você está aqui por você, ou você está aqui por ela, ou você está aqui pela relação. Ah, estou aqui pela relação. Mas, ok, então se você perder essa relação, perder essa mulher, o que, é que vai acontecer? E aí ele começa a acessar os sentimentos. Ele, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ser abandonado. Aí é a chavezinha, né? É o momento onde ele Uhum. começa a acessar que, na verdade, o motivo, né, é salvar o casamento, mas que existe um sentimento, existe uma sensação nele. E aí ele começa a identificar isso, e aí de repente um vai falando, o outro vai escutando também, e a gente percebe que os nossos medos são iguais, né? Que todos nós sofremos, todos nós acessamos o medo da rejeição, todos nós acessamos o medo do abandono, só que a gente não conversa sobre isso, porque foi nos ensinado em algum momento da nossa vida que eu precisava ser forte, e ser forte é eu não poder falar sobre os meus sentimentos, não poder falar sobre aquilo que eu considero como uma fraqueza, que na verdade a gente chama de vulnerabilidade. Perfeito. Quando você falou sobre a questão do poder, né, que o patriarcado trouxe de benefício para os homens foi a manutenção do poder, né, de um status na sociedade que se perpetua até hoje, né, porque a nossa sociedade ela é essencialmente patriarcal. Mas é incrível como a gente não percebe o preço que isso traz para o próprio homem e como ainda ele não consegue enxergar. Você trouxe isso daí de uma forma assim que, pelo menos como eu entendi, né? Quando ele vai para essas rodas, participa dessas vivências, é mais no sentido de salvar o casamento. Ele ainda não percebe o quanto se manter nessa estrutura e com esses padrões de pensamento, esse padrão de vida, essa cultura, é, traz um prejuízo enorme para ele próprio, né? E eu vejo isso muito na questão do essa coisa do sentir, que o homem não é muito ligado ao sentir, né? É mais a razão, é o fazer, a produção no mundo, né? E a mulher fica mais com o lado do sentimento e o homem um pouco menos, né? Então, o prejuízo traz para a questão do sentimento, né? E nessas rodas, a partir do momento em que eles participam, eles conseguem depois perceber que não é algo só para salvar a relação, mas é algo para eles, independente de ter relação ou não, eles conseguem perceber isso? Consegue, né? Porque a gente, além dessa possibilidade do falar, existe a possibilidade de escutar outros homens. E aí, de repente, assim, quando eu escuto a dor de um outro homem, eu percebo que aquela dor, ela reverbera em mim. Quando eu escuto que um homem, ele tá com medo de ser largado pela companheira, ele tem o medo do abandono, ele tem o medo de ficar sozinho, né? Esse é um medo que ele tá lá enraizado, que ele não surgiu agora. Muitas vezes é um medo lá da nossa infância, né? Que a gente acessou de quando a gente era pequeno e eu não tive a oportunidade de chorar. Eu não tive a possibilidade de dizer para o papai, papai, tô com medo, né? Papai, mamãe, eu tô com medo. Então, existem dores também do masculino que não são vistas pela sociedade. E aí, é claro, assim, que a gente está trazendo esse lado de sofrimento para o homem, mas assim, a gente não está querendo entrar em espaço de comparação de quem sofre mais da dor da mulher, da dor do homem, que eu sei que é algo que não tem como a gente nem mensurar, tá bom? Mas o que eu quero trazer é que o feminino que ele é reprimido em nossa sociedade, eu tenho dito isso bastante, ele não é só o feminino enquanto gênero. Então, assim, o gênero feminino ele é muito oprimido em nossa sociedade, mas pensando em energias, pensando em polaridades, características que seriam características mais femininas, elas são reprimidas também para o homem. Então, o homem ele é privado de espaços de acolhimento, de poder acolher o outro, né? Então, enquanto uma criança, uma menina, ela recebe uma boneca de presente, boneca não é presente para homem. Então, o que, é que a criança ela faz? O que, é que a menina faz com a boneca? Ela cria a boneca, ela dá colo para a boneca, ela cuida da boneca. Então, se um menino ele não recebe, né,
uma boneca, eu estou só trazendo um exemplo, né? Claro, Então, perfeito. se ele não pode brincar com boneca, é proibido para ele fazer movimentos que sejam movimentos de acolher o outro, Cuidado, né? do cuidar do outro, né? E aí a gente fica reclamando de coisas da nossa vida atual, que na verdade a problemática toda se iniciou lá na infância. Então, o que é que eu faço, Priscila, por exemplo, quando eu dou para uma mulher, uma menina, eu dou uma geladeira de presente, eu dou uma panelinha de presente, eu dou uma vassourinha de presente, mas para isso não pode dar para o menino. Eu reclamo em casa que o companheiro não faz nada dentro de casa. Ele não aprendeu isso, né? Quando ele estava lá pequeno, não foi dada essa oportunidade para ele. Ele não foi dado assim, falar assim, ó, vou dar aqui um fogãozinho e uma panelinha para você. Então, se tivesse dado esses brinquedos para as crianças, né, se a criança ela tivesse a oportunidade de brincar com isso também, de ser levado para a mãe, para a cozinha, para aprender a manusear no alimento, a gente teria hoje homens completamente diferentes, né? Então é difícil hoje a gente colocar na cabeça do cara que ele foi ensinado que isso não era coisa de homem, porque ainda existe as atividades. Infelizmente, a gente ainda vê, né? A gente ainda tem essa dicotomia criada, que atividades de homem e atividades de mulher. Então, o cara enxerga como essa atividade, ela não é uma atividade de homem. Então, assim, a desconstrução disso, ela está lá na nossa base. Tem até um documentário, The Mask I Live In. Eu só conheço esse até o momento, mas eu sei que tem outros, né? Tem o Silêncio dos Homens, eu ainda não pude assistir. E traz justamente isso, né? Tipo, o homem é educado desde criança, né? A ser o pegador, a não gostar de rosa, a brincar de carrinho, a não chorar. E ele vai crescendo com aquilo, né? E aí, quantas depressões, né? Aí o documentário traz até o índice de depressão de meninos, de homens nos Estados Unidos. É bem interessante. São dois documentários que eu super indico, assim, para as pessoas que estão aqui na live e não assistiu ainda, né? Esse é A Máscara em que Você Vive, que você citou, que tem no Netflix, que é um documentário norte-americano, que ele é um documentário, assim, fantástico, muito forte. Eu já assisti ele algumas vezes, e volta e meia eu vou lá novamente e pego alguma coisa, e eu sempre me emociono quando eu assisto. Então, assim, é um documentário fantástico, que eu sugiro que todas as pessoas, né, mulheres e homens, assistam ele. E tem esse outro documentário nacional que tem no YouTube, que é O Silêncio dos Homens. Ele fala um pouco sobre isso aqui que a gente está trazendo também, desse sofrimento, que ele é tão silencioso, que a gente não consegue, às vezes o cara ele não consegue nem perceber. Ele vai passar a vida dele, é silencioso inclusive para ele. Uhum. Ele vai passar a vida dele ali como uma bomba relógio, que pode a qualquer momento destruir. E aí, às vezes, ele pode se destruir, mas ele pode destruir também a outra pessoa. Então, por isso que a gente vê esses acessos de violência do homem, de raiva. Porque quando a gente reprime os sentimentos, as emoções, a gente vai internalizando esses sentimentos, né? A gente vai somatizando o nosso sofrimento. E aí, quando a gente solta, a gente vai soltar naquilo que foi lá quando eu era criança, novamente, né? O que era permitido para mim expressar enquanto sentimento e sensação? Era permitido expressar raiva. Então, eu cresço e em algum momento, se eu não consigo chorar, eu não consigo me comunicar, fazer para mim assim, eu estou sofrendo com isso, eu estou sofrendo com esse término, eu não estou conseguindo lidar com isso. Como é que eu vou me expressar? Tem um ataque de raiva, quebrando Uhum. tudo que tem pela frente, às vezes a ponto de agredir fisicamente o parceiro ou a parceira, na maioria das vezes, a mulher. Então, esse é o extremo que a gente alcança. Mas isso ele é anunciado, né? Não é do dia para a noite que acontece isso. Ele A gente vai percebendo os sinais, né? vai anunciando, vai gritando, vai quebrando coisas em casa a ponto de chegar e agredir É. fisicamente a outra pessoa. Então a gente tem um índice, né? O índice de feminicídio ele tem crescido bastante. E uma das coisas, assim, aí é um machismo, é uma opinião própria, é justamente por isso, né? Essa dificuldade que o homem hoje está tendo de lidar com essa mulher que ela não sustenta mais, fica numa relação se a relação é abusiva, se a relação não está boa para ela. Então, há algum tempo atrás, a mulher permanecia nessa relação por medo. Hoje não, hoje ela fala assim, eu não quero mais isso para mim.
Eu não quero mais essa situação abusiva. E aí a gente está se deparando com um homem que não sabe lidar com essa rejeição, que não sabe lidar com esse abandono. E aí abandono eu estou trazendo entre aspas, estou trazendo a sensação dele. Não estou dizendo que a mulher abandona ele. É muito a sensação. Então, existe um movimento de um lado de não querer mais, e aí existe um sentimento que ele é silencioso, que o homem não enxerga, né? Que é essa sensação de estar sendo abandonado e rejeitado. Então, para deixar isso bem, bem claro. Né? Então, é justamente nesse lugar de escuta, de olhar as emoções, que a gente se perde. Porque a gente está distante desses espaços de autoconhecimento, desse espaço de cuidado próprio. A gente não está cuidando, os homens, eles são descuidados da parte física, quem dirá da parte psicoemocional. Perfeito. E você tocou também num ponto fulcral, que é a questão da educação no lar, né? Como as famílias, as mães, os pais estão educando essas crianças, esses meninos. Eu estava comentando ontem não, hoje de manhã mais cedo, com o André Liz, que eu assisti ontem um episódio daquela série Coisa Mais Linda, que está fazendo bastante sucesso, né, aqui no Brasil. Sim. Assisti. Muito boa, né? E é bem, bem machista, assim, mostra bastante o machismo, né? De alguns anos atrás, e que até hoje existe bastante. E teve uma cena que me chamou muita atenção no episódio que eu assisti ontem, que foi no julgamento do homem lá que atirou na esposa, né? Que realizava a violência doméstica. E a mãe dele foi dar o testemunho no julgamento e mentiu horrores e falou mal da mulher, porque ele fez isso porque ela tinha amantes e coisa e tal. Tipo, quis justificar o comportamento violento do homem com um comportamento que era falso, inclusive, da esposa dele. E aí, no final dessa cena, a personagem principal, a Malu, ela chega para ele e fala assim, para ela, na verdade, né, para a mãe do rapaz que cometeu a violência e chegou ao ponto de assassinar a esposa. E diz, como é que você consegue fazer isso? Aí ela responde, porque eu sou mãe, eu tenho um filho e eu faria tudo por meu filho. E aí a Malu responde, sim, eu também tenho um filho, mas eu estou educando meu filho para ser um homem que sabe responder por seus próprios atos e para ter responsabilidade. E aí eu fiquei pensando justamente nisso, como a família, como a mãe e o pai são essenciais na educação dos meninos, né? Porque perpetua esse comportamento violento e ainda justifica, né? E é fundamental. Demais. E eu costumo dizer isso, né? Quando as pessoas falam assim, mas a mulher também é machista. Eu falo assim, opa, né? Não é que a mulher seja machista. É que todos nós vivemos em uma sociedade machista e patriarcal. E se nós fomos criados em uma sociedade dessa, não tem como não a gente deixar de reproduzir comportamentos machistas. Então, o tempo todo a gente precisa estar atento, né? Então, mulheres e homens reproduzem o tempo todo comportamentos machistas. Cabe a nós a estar muito atento. Por isso que a gente fala tanto nesse processo de autoconhecimento. Porque quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, a gente começa a perceber, fala assim, opa, né, eu sou uma mulher, mas isso que eu falei para o meu filho é uma fala machista, né? Então, a partir do momento que eu digo que eu incentivo a meu filho, eu sendo a mãe, incentivo o meu filho a ir para a festa, a pegar todas, a não se apaixonar, não se apaixone não, você está muito cedo para se relacionar, meu filho, né? Total. Aproveite, sai pegando todo mundo aí. E para a menina, eu tenho um outro, e para minha filha, eu tenho um discurso completamente diferente. Fala assim, eu estou criando um homem machista. Então, é nesse lugar que a gente precisa estar muito atento, né? Então, a gente está começando a desconstruir agora. E é muito difícil eu ter esse comportamento atento em relação aos meus filhos, né, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos alunos, se eu não começo a refletir sobre o meu comportamento. Então, a mudança, ela começa, ela total, ela começa interna. Porque eu não vou conseguir mudar a criação, né, se eu não mudo em mim. Né? Se eu sou um professor que eu sou machista, eu não vou conseguir ter um discurso não machista com os meus alunos. Eu posso até ter, mas vai soar falso. Então, esse processo, ele começa do autoconhecimento, que é muito batido que a gente conversa muito dentro da doutrina espírita. Entendeu? Eu lembro de vários grupos de participação. Mas aí eu trago um adendo importante, porque esse processo de autoconhecimento, ele não acontece só com o estudo. Né? Ele não acontece só estudo. E eu me vi durante muito tempo só nesse lance do estudo, do autoconhecimento. Né? Ele acontece em terapia, ele acontece com auxílio, muitas vezes, de uma ajuda de um profissional, através dos grupos terapêuticos mesmo, grupo de escuta, de falar sobre sentimentos, de falar sobre emoções, de falar sobre os comportamentos.
de entrar em contato com uma vulnerabilidade que muitas vezes a gente fica ali, ó, fala assim, ó, eu tenho aqui minha vida, né? O que eu falo é uma coisa, mas às vezes o que eu faço é completamente diferente. Então a gente precisa muito alinhar isso tudo. Perfeito. Alguns autores dizem que a homofobia está relacionada com a misoginia. O que você acha disso? Ah, rapaz. Minha opinião em relação à homofobia. Os homens, desde quando eles nascem, eu digo assim, a criança nasce, né? O médico ou a enfermeira pegou lá, identificou, falou assim, ah, tem um pênis, então é homem. A partir desse momento, existe a construção do que eu chamo da sexualidade masculina. Ele é criado, tipo, robozinho, sabe? Em série, fábrica, Aham, para ser aham, eu o sei. menininho, para ser o homenzinho. E ele é colocado em uma caixa. Então, assim, ó, você é homem, então isso aqui não é de homem, isso aqui é de homem. Então, é esse caminho aqui. Então, ele é ensinado tudo de uma mesma forma. Então, ele é colocado em uma caixa. E alguns homens, eles não se identificam com essa caixa. Eles saem dessa caixa já desde muito novos. Então, Uhum. aqueles meninos que têm um comportamento, talvez tenham essa energia feminina muito mais aflorada. E aí, desde criança, a sociedade julga, né? Fala assim, ah, não é... Esse menino, a primeira coisa que se escuta quando um menino ele é muito mais afetuoso, ele é mais amoroso, vai ser gay, vai ser, não é homem. Olha a fala, né? Não é homem. Esse menino não vai ser homem, não. E olha que fala violenta a gente tem. Então, a homofobia já começa desde muito cedo. E aí o que acontece, né? Alguns homens eles são criados dentro da caixa. E ficar dentro da caixa é doloroso. É doloroso permanecer dentro da caixa. E aí qualquer homem que saia dessa caixa, eu que estou dentro da caixa, eu tenho raiva desse cara. Fala assim, como assim? Ele está afrontando a sociedade. Eu estou aqui oprimindo meus sentimentos, oprimindo minhas emoções. Só que isso de forma muito inconsciente. Então fala assim, eu quero atacar quem saiu da caixa. Fala assim, como assim, né? Como assim você é homem, ter privilégio, você está escolhendo sair disso? E muitas vezes isso vem de muitos sentimentos e muitas emoções que são reprimidas. Então, quanto mais violento é o homem, pode ter certeza que muito sofrimento existe ali dentro desse cara. Né? Muito sofrimento reprimido existe dentro desse cara. E aí, quando a gente vai nesse documentário norte-americano, que é A Máscara em que Você Vive, e a gente vai ao depoimento dos homens presidiários dos Estados Unidos, quando eles começam a falar sobre as histórias dele, e eu não estou aqui de forma nenhuma justificando a violência deles, tá bom, gente? Mas assim, a gente consegue compreender, falar assim, porra, não tem como esse cara ser diferente, velho. Não tem como ser diferente se eu não tenho uma referência masculina na minha infância. Né? Não tem como eu ser diferente se eu sou criado com falta de amor, com falta de afeto, com falta de carinho, se eu sou criado com violência. Esse cara, ele não sabe o que é amor. Ele não teve referência de amor na vida dele. E se ele não teve referência de amor na vida dele, quando ele se torna um adulto, não importa se o cara é pai de família, fala assim, ah, eu sou pai de família, fala assim, ele não sabe o que é isso. Né? Ele não sabe o que é amor. Então, para ele, tanto faz a vida dele ou a vida do outro. Então, eu acho que a homofobia ela vem muito desse sofrimento silencioso do homem que ele não percebe, de não aceitar o que é diferente daquilo que ele foi ensinado nessa construção da Uhum. sexualidade masculina. É De uma repente, de não, percepção. de repente, de não aceitar o feminino também, né? Porque a misoginia está relacionada à não aceitação, né, do feminino. Total, é essa ponte do que eu falei, né, desse feminino que ele é Aham. reprimido, Do- porque essa construção da caixinha da sexualidade masculina é visto a mulher como inferior. Então, sim, é visto como inferior. Então, aham. a construção da nossa Total sexualidade ligado, né? Aham. porque assim, a gente vai para esse espaço de poder e a gente julga tudo aquilo que é diferente disso como inferior. Então, a gente vê a mulher como inferior, a gente vê o homem gay
como Como inferior, inferior. como o homem Nossa. transgênero como inferior. E a gente tem uma escalazinha, né? Que a gente diz assim, é o padrão. O que é mais padrão é o homem cis, branco, Uhum. rico, e a partir daí a gente vai escalonando, né? A gente vai colocando. Então, essa, infelizmente, é a sociedade que a gente vive, né? Porque a gente já entraria já numa outra discussão quando a gente fala, né, sobre esse padrão ainda de homem cis, hétero, branco. E aí a gente vem parte a parte. É muita coisa, né, menina? A gente teve uma live sobre a LGBTQI+, e sobre o racismo, e aí a gente trabalhou muito essas questões do... Pontuamos, né? Porque é muita coisa, é muito abrangente, né? Só dá para pontuar mesmo, mas já é uma semente plantada, né, nessa reflexão. Tem algumas perguntas aqui, eu vou ler uma que é mistura, né, o que a gente tem de conhecimento espírita, e a gente vai tentar responder aí, que eu achei bem complexa. Paulinha perguntou do Semente do Amanhã, né? Como a compreensão da pluralidade das existências pode mudar o entendimento que a masculinidade e feminilidade é somente uma construção social? Aí, como a gente está Ah, aqui no perfil que não é de Jorge, que não é espírita, né? Eu acabei entrando pelo meio com esse tal. Tem muita gente aqui que não é espírita, só para pincelar o que é a pluralidade das existências, essa crença, né, parte do entendimento de que somos todos espíritos imortais, para quem está aí, né? E vivenciamos diversas existências. Então, Paulinha está perguntando como que essa diversidade de existências, né, pode contribuir na construção desse entendimento de masculinidade e feminilidade. Ela disse que tem dúvida com relação a então, isso. massa, O que você acha? deixa eu resgatar. Talvez você consiga responder isso melhor do que eu. Falando mais uma vez assim, que a gente estava eu estava no perfil do Evangelho, né? Então, eu sou convidado, na verdade, do Evangelho para falar um pouco sobre masculinidade saudável. E primeiro é o entendimento que gênero realmente ele é uma construção social e a gente tá caminhando para isso. Quando a gente vê tantas pessoas hoje saindo dessas duas caixas que a gente viveu, que os nossos pais, os nossos avós viveram, né? Que é ou é homem ou é mulher, né? A gente começa a criar várias outras caixas. Pessoas não se identificando com isso, não se identificando com aquilo que a sociedade diz que é certo ou que é errado. Então a gente vai para o entendimento de que eu posso me relacionar com qualquer pessoa, eu posso me relacionar com mulher, eu posso me relacionar com homem, desde que haja amor, né, haja respeito. Por que não essa possibilidade? E se a gente for para o entendimento do espírito, né, o espírito não teria gênero, não teria sexo. E essa é uma identidade que a gente cria. E quando a gente começa a compreender que nós somos tudo, que a gente está aqui só de passagem, que essa só é uma vestimenta que eu tô vestindo, que eu estou utilizando agora, né? Que o corpo é essa ferramenta que nos foi dada para usufruir dessa vida que eu vivo hoje, para eu poder passar pelos meus desafios e os meus prazeres também. Então a gente começa a quebrar. E aí tem uma coisa muito interessante que eu acho, é essa questão, né? Que mundo é que a gente vai deixar para o outro? Que mundo é que a gente vai deixar para os nossos descendentes? E aí eu venho assim, quem serão os nossos descendentes, se não nós mesmos? Né? Então, assim, Uhum. que mundo é que a gente vai deixar Para a gente mesmo, né? para a gente mesmo daqui a um tempo? E a gente começa a ter uma visão muito mais empática do outro. A gente começa a falar assim, poxa, eu faço parte do todo, eu sou exclusivamente uma célula desse grande organismo que é o planeta, que é o universo, né? E o que é que eu estou fazendo enquanto célula? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou contribuindo para o bom funcionamento desse todo? Eu acho que vai por aí. Eu acho que eu não respondi a pergunta dela, não, mas. É algo a se pensar, né? Assim, eu vejo, se a gente pensar em Jesus, né, que o próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, quem seria aquele modelo para você buscar seguir, né, em vida, para seguir sua evolução, seu progresso, e os Espíritos respondem Jesus. E Jesus é o perfeito equilíbrio entre as polaridades feminina e masculina. Ele Aham, conseguiu, né? E se a gente pensar Jesus ele não encarnou já desde sua criação, já super evoluído. Ele é como nós, foi um espírito que foi se construindo, né? Eu estou dizendo das encarnações anteriores de Jesus, porque Jesus, para chegar a Jesus, teve outras encarnações, milhares e milhares e milhares de anos atrás. Então, foi uma construção
até ele chegar a esse equilíbrio perfeito das polaridades. Quando ele já esteve aqui conosco como Jesus, ele já era totalmente evoluído, ele já tinha passado por essas outras experiências. E a gente percebe como Jesus foi acolhedor com as mulheres. Quando ele apareceu, super, total. E a sociedade da época era ultra machista. A gente vê que as mulheres tinham muitas dificuldades de estarem ali naquele meio. Elas conseguiam estar porque Jesus estava. Mas a gente sabe, alguns autores espíritas trazem, né? Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo, fala muito isso, o livro Boa Nova de Humberto de Campos também, que Maria Madalena, por exemplo, ela não conseguiu permanecer junto aos apóstolos após a crucificação de Jesus. Ela seguiu sozinha, porque os apóstolos tinham discriminação com ela, por ela ser mulher, pelo passado dela e coisa e tal. E quando Jesus apareceu, é bom que a gente lembre, que a gente pontue isso. Ele apareceu primeiro, na ressurreição, para uma mulher. E Aham. quando ela foi contar para os Ó, apóstolos que chega a tinha dar visto chega a dar uma Jesus, arrepiada aqui, ó. foi. E quando ela foi contar para os apóstolos, ninguém acreditou nela. Eles acharam que ela estava inventando história, estavam mentindo. Foi necessário, Maria de Nazaré olhou para ela e disse que acreditava nela. Então, Maria de Nazaré foi quem validou o que ela contou. E mesmo assim, eles ainda ficaram ali na dúvida. Tomé só acreditou quando Jesus disse, toca aqui, mostrou. Entende? Então, assim, pensando num modelo, para mim, né? Eu acho que é uma resposta que não está pronta, que é algo que a gente tem que refletir e buscar mesmo, né? Eu penso Jesus como modelo, então eu acho que nós todos reencarnando, seja na polaridade masculina, seja na polaridade feminina, isso vai ajudando a gente a construir esse equilíbrio, né? Mas a gente não precisa esperar a próxima reencarnação para De forma construir esse alguma. modelo perfeito de equilíbrio. A gente pode fazer já desde já, gente. As mulheres que eu, por exemplo, eu já percebi antes disso, mas na terapia que eu tenho um ânimo muito forte. Então, eu venho há alguns anos trabalhando a ânima em mim, né? O feminino, a doçura, essas coisas. Há alguns anos eu venho trabalhando isso. E eu acho que é desde essa vida, a gente buscar trabalhar o equilíbrio dessas polaridades, porque a gente só vai conseguir atingir a perfeição total quando essas polaridades estiverem bem equilibradas, né? Que a gente vai ter a doçura e a firmeza. Às vezes era doce e firme. Exatamente, Pri. E se a gente for perceber, Jesus era um homem que ele tinha esse equilíbrio entre as energias masculina e feminina, né? Muito presente. Então, ao mesmo tempo que ele tinha esse feminino de poder acolher, de poder trazer uma palavra de doçura, ele tinha um masculino também forte, né? Então, ele tinha a presença, ele tinha o Total. poder de fala. Quando era para falar um pouco Quando era mais para ser alto, enérgico, ele era quando enérgico. era para ser nerd, a Não gente era tem bestinha, passagens. não, de ficar aí. Não, Não era assim, não, eu falo assim, bestinha, não. ele tinha isso na hora de falar, do falar manso, né? Ele Bem tinha o falava falar assim, quando manso. era Mas na hora isso. tipo assim, vamos quebrar o barraco aqui, vamos falar as verdades, nós vamos falar as verdades, né? E a gente vê muito isso. Algumas pessoas trazem, né? Falam assim, poxa, se Cristo estivesse presente aqui agora, com quem que ele andaria? Uhum. Ele ia andar com as ditas minorias, né? Com aqueles que realmente eles são marginalizados dessa sociedade, né? Então, as mulheres, né? Os pretos, os LGBTQI. Então, é essa Total. população, né? E aí, infelizmente, a gente ainda vê um olhar negativo ainda de algumas religiões em relação Tem à muito população preconceito ainda. LGBT. Tem muito preconceito ainda existente e, Sim. infelizmente, trazendo o nome do Cristo, né? Trazendo É, essa questão do cristianismo, que a gente sabe que o Cristo é uma figura e o cristianismo é algo que outra foi total. É. completamente diferente, né? Uhum. É algo que foi inventado pós-Cristo. Ainda Uhum. Total. como se pegou algo, né, como dominação, mas a gente sabe que o que o Cristo trouxe é completamente diferente do que muitas religiões pregam, e procurando exercitar esse espaço de não julgamento, mas que eu digo que é desafiador. Perfeito, viu? E pensando nessa construção de uma sociedade, né, que tem equilibrado essas polaridades feminino e masculino, tanto no homem como na mulher. Mas é que a gente está trazendo mais a questão do homem, né? A gente vai ter até a próxima live, terça-feira, resgate do feminino, viu, gente? Se liguem aí, terça-feira à noite, 8h30 da noite, lá no Massa, perfil massa, do massa. Evangelho. Mas, assim, como é? A gente já falou bastante aqui sobre a educação, né? Dos meninos, dos rapazes. Mas, em termos práticos, como seria educar meninos para eles não serem machistas, se a gente, inclusive, ainda está aprendendo
a ser feminista, né? Nós todos estamos ainda aprendendo a valorizar a mulher, como construir isso no homem. Primeiro ponto, né? Terapia. Terapia para você mesmo. Né? Fala assim, então, assim, Uhum. se você vai ser papai, se você vai ser tio, né? Fala assim, vamos cuidar de você primeiro, né? Para você ter o que oferecer para o outro, porque assim, eu não tenho o que oferecer para o outro se eu não tenho as ferramentas para mim, né? Então, eu acho que é esse primeiro ponto. E aí, falando assim para nós homens, a gente precisa realmente, primeiro reconhecer como é que eu quero mudar se eu não reconheço que isso é prejudicial para mim e prejudicial para todas as pessoas que estão à minha volta. Então, é a primeira coisa. Então, eu acho que esse entendimento desse amor próprio, desse olhar para dentro mesmo, e eu acho que ele é fundamental. Segundo, é entender realmente, né, que homem eu quero entregar para esse mundo, sabe? Que Uhum. menino é esse? Eu acho que é começar a ser muito mais acolhedor e amoroso com os meninos. Então, é essa possibilidade da gente mudar esse discurso, de entender que não existe brincadeira de menino e brincadeira de menina, que criança precisa brincar, precisa vivenciar, precisa experienciar, entender que são duas coisas diferentes, né? Repressão e limites. A gente reprime as nossas crianças, tanto meninas quanto meninos. São formas de repressão diferentes, mas os meninos eles são muito reprimidos. Então a gente tem que entender, né, que repressão é diferente de limite. Eu preciso dar limite para as crianças, mas eu não posso reprimir, porque quando eu reprimo uma criança, eu estou tirando o contato dela com o propósito dela, com o que é genuíno. Eu estou criando Exatamente isso. robozinhos. Isso. Criar meninos para colaboração e não para competitividade. Então a gente fala muito isso, né? Tem que falecer porque a vida é dura, tem que combater, tem que lutar. Então, assim, que discurso é esse que a gente traz? E eu acho que é isso, criar os meninos assim para colaboração, para estar junto, para colaborar com outros meninos, para colaborar com as meninas, deixar que os meninos brinquem mais ainda com as meninas, que eles vivenciem juntos, que eles tenham experiências juntos e juntas. Então, acho que é o que me vem agora. Perfeito. Teve uma pessoa aqui que perguntou o que você, de Fábio, o que você indicaria para homens que já foram criados nessa situação, que O já que que eu são indico? machistas, é, o que você indica para os homens que já foram criados nessa repressão? Quem perguntou? Fábio Araújo Reis. Ela deve ser seguidora sua, porque não é nem minha nem O do que é que eu, Evangelho. que é que eu indico para os homens que foram criados nessa... Que Assim, já é são adultos, muito, porque a gente estava falando aqui sabe? de criança, né? É, Acho que já é, é, diz que já é adulto, já é machista, já está com essa cultura internalizada. porque assim, tem algo Tem que tem que partir desconstruir, da, né? sabe? Tem que Tem algo que desconstruir. tem que partir da pessoa, né? Às vezes a gente quer mudar o outro, mas o outro não está afim de mudar, né? O outro tem o tempo dele. Então, assim, o que é que eu indico? Eu indico que siga, que siga o evangelho, que siga o meu perfil, que siga o perfil de outros homens, que assista esses documentários para ver se de alguma forma ele se sente tocado. Eu acho que o audiovisual acho que é uma forma boa É, de tocar o homem, é, de indicar que ele deixe de ver pornografia e comece a assistir coisas realmente que vai trazer alguma coisa para ele, né? Que aí já seria um outro tema. Eu acho que pode começar por aí, né? Se ele se abriu o coração já para assistir um documentário desse, eu acho muito difícil ele não ser tocado, ele não se identificar com alguma coisa desse, concordo. algum quesito desse que é trazido no, nesses documentários. Concordo, Ou manda essa total. live, né? Mandar essa live já é um Manda bom essa início. live. E lembrando que está crescendo muito, né? Como você já falou no início, você mesmo faz vivências, né, com homens e está crescendo muito. Eu vejo no Instagram, sigo lá o perfil do Gutanaka, do Macho da Relação, aí tem o Brotherhood, tem outros também, né? Está crescendo demais, graças a Deus. É muito bom ver esse movimento, viu? Você está de parabéns, Jorge. E os homens que Pri, estão fazendo isso estão de parabéns. eu digo para você assim, ó, é muito bom ver esses perfis, mas a parte talvez que ainda a gente precisa melhorar
é que a maioria das pessoas que seguem esses perfis são mulheres. Então, Uhum. assim, Vou pegar homens. eu dialogo muito com os homens e eu tenho um olhar muito focado assim para a sexualidade, porque eu acredito que o autoconhecimento a partir da sexualidade ele pode mudar o ser humano. Todos nós temos questões com a nossa sexualidade. Eu acho que quando a gente mexe com sexualidade, a gente mexe em outros vários aspectos da nossa vida. Mas quando eu vou lá ver, né, quem me segue, se é homem e mulheres, no meu perfil, 75% das pessoas que seguem meu perfil são mulheres. Então, 25% só homens. E aí o Marcos, o macho da relação, ele diz a mesma coisa, né? O perfil dele, quem segue muito mais ele são mulheres do que homens. Então, é esse trabalho mesmo de formiguinha, de mandar o nosso perfil para a pessoa, de pedir para, pô, assista essa live aqui, ó, pô, fala sobre esse tema. Então, né, acho que é mais ou menos caminhando por aí. Divulgar. Vamos divulgar, mulherada, esses perfis para ajudar os homens aí nas suas mudanças. Bom, Jorge, eu acho que a gente já falou bastante. Você quer fazer considerações finais para a gente Eu encerrar? quero dizer assim, quando a gente cura uma ferida nossa, a gente cura uma ferida da nossa sociedade, né? Na É, verdade. Então, a cura da sociedade, ela começa pelo eu. É o amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si como mesmo. assim? E eu acredito muito nessa divindade dentro de cada um de nós. As religiões, muitas das religiões, elas ensinaram que esse Deus está fora, e a gente começou a cultuar o externo, cultuar o externo. E quando a gente Uhum. passa a compreender que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente começa a perceber, ter um olhar diferenciado para que Deus é isso. Né? Então eu acredito muito nessa divindade que habita dentro de cada um de nós. Total. E eu acho que o meu recado é esse, né? Vamos olhar essa divindade, essa essência divina que mora dentro de cada um de nós. Vamos cuidar, né? Não de um ponto egóico, de ego, de eu tenho que cuidar de mim e os outros que se explodam. Mas não é assim. O cuidado com o mundo, o cuidado com o fora começa a partir daqui de dentro, né? E a gente começa a perceber que dentro e fora é só um ponto de vista, né? O que é dentro, o que é Uhum. fora? Tá tudo interligado. Está tudo interligado. Então eu acredito muito nesse caminho. E aí o recado que eu deixo assim, né? Olha para você, olha para sua criança, olha para os seus sentimentos, para suas emoções. Comece a ser mais caridoso, caridosa com você mesma, porque a partir disso você vai conseguir ser com o seu próximo. E aí é essa mensagem que eu deixo e agradeço por vocês abrirem esse espaço é muito lindo ver isso, né? Acho que eu questionei muito isso dentro da doutrina durante muito tempo, né? A gente não se abrir para novas possibilidades, para ouvir outras pessoas. O que é que as pessoas estavam fazendo? E é engraçado que quando eu via alguém saindo assim da doutrina, eu ficava questionando, falei assim, caramba, essa pessoa largou o espiritismo, né? E falou assim, poxa, não tem como largar algo que está dentro da gente, né? E é muito lindo ver esse movimento de vocês abrindo, né? Porque, na verdade, estamos todos juntas e juntos, né? O que é Uhum. fora, o que é dentro? Sim, É só um sim. ponto de vista. Então, agradeço você, agradeço a Liz, agradeço a Lohane, a galera toda aí do Evangelho. É, nós que agradecemos, viu, Jorge? Para a gente é uma honra enorme ter você aqui conversando com a gente, trazer um pouco de luz, né? Porque é necessário falar sobre isso, é necessário falar sobre isso nas casas religiosas, né? Nós do Evangelho, nós somos espíritas, mas a gente procura ter uma linguagem que atinja outros públicos, não só espírita, e que tratar de temas também que é, da realidade mesmo do cotidiano, porque a gente só pode mudar, né? Se mudar, mudar a sociedade, mudar cada um de nós, pensando nessas questões da realidade concreta, né? Então, nós que agradecemos profundamente, e a gente tem sempre o hábito de fazer uma curta meditação para levar um pouco de energia boa para o mundo, que não é uma Embora. meditação, porque a gente não é profissional nisso, mas só uma visualização, mandar vibração positiva para o planeta, porque está precisando, a gente precisa, o planeta precisa, o universo precisa. Então, se você puder ficar com a gente um minutinho, quer dizer, eu estou com você, Claro, claro, aqui você que é o host. claro, eu fico, oxe, Você maior quer, prazer. Você quer dar a honra de conduzir ou você quer que eu conduza? Caramba, se você quiser, eu posso. Ah, eu quero, eu preciso Não sei fazer se um vai pouco ser. diferente. Não, eu também eu vou pela intuição, do jeito que vem na Então, cabeça, mandar energia para o então planeta. massa, né? Acho que eu Uhum. vou botar uma musiquinha de fundo aqui para a gente fazer uma breve Perfeito. meditação.
Ai, agradeço mandando, profundamente. bora, vamos que vamos. Gente, Então, obrigada a todos vocês que estão aqui, viu? Teve um pouco de interferência no início da live, a gente começou lá no perfil do Evangelho com Liz, aí deu problema lá com a conexão de Liz, com o Instagram, aí a gente trocou tudo. Agradecemos profundamente. então, vou convidar todo mundo que está aí a colocar os dois pés no chão, fechar um pouco os olhos, se conectar com a respiração, trazer uma respiração bem profunda e soltar o ar pela boca, maxilar relaxado, se conectando com as batidas do coração e agradecendo por essa oportunidade de troca, de aprendizado com todas e todos presentes, seja do plano físico ou seja do plano extrafísico. Que possamos, a partir dessa energia construída, a partir desse encontro de corações, a gente possa enviar essa energia de positividade, de amorosidade para toda a nossa Salvador, para todo o nosso estado da Bahia, para o nosso planeta, visualizando principalmente as pessoas que estão em trabalho direto com a saúde, para as famílias que estão passando por desafios das perdas, que sejam todas abençoadas e acolhidas. Assim como esses irmãos que estão partindo para outro plano, que eles sejam acolhidos também de outro lado. E que possamos estar resistentes, firmes, enraizados e de coração aberto para cuidar de si e do próximo. A gente traz mais uma vez uma respiração profunda, solta o ar pela boca. Devagarinho a gente vem abrindo os olhos. E gratidão, Bri. Gratidão, viu? O pessoal tá lembrando aí de gravar essa live, aí depois você manda pra gente, se possível. Beleza, Obrigada. eu vou deixar ela salva aqui por um período aqui no meu perfil. E aí eu vou ver se eu consigo baixar ela. E aí eu mando para vocês. Beijo, Tá bom. Pri. Valeu. Beijos, beijos a Beijo, beijo, Liz, todos. Lohane, todo mundo aí, a galera do Evangelho. A galera do perfil também que estava aqui, André, Fabi, Paulo. Beijão para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.